Tô conseguindo ver minha tela, pessoal? Então, a gente vai ver hoje laço de repetição, né, no JavaScript. Então, até o momento, nós vimos estruturas de condição, né? Trabalhamos com as funções e fizemos, por enquanto, um algoritmo sequencial dentro, né, do JavaScript. E agora a gente vai unir aí mais uma estrutura, né? Então, estrutura de laço repetição. E para vocês que fazem algoritmos, então vai convergir algumas coisas. O que nós vamos ver hoje, né, é 3 estruturas de controle de laço de repetição. E vocês já conhecem, né, lá dos algoritmos, a estrutura while. Então, nós vamos ver além de while, do while, né, que vocês também já conhecem, e aí o for, tá? E também em algoritmos nós vamos ver o for na próxima aula. Então, aproveitem que vocês já vão, né, conhecer um pouquinho dele hoje, se tratando então do JavaScript, é bem parecido com o C. Então, nós conhecemos, né, o while e do while. E hoje a gente vai ver também o for, né? Nós vamos ver um exemplo em JavaScript de cada um deles. Então, na execução de uma estrutura de repetição, né, qualquer uma delas, a instrução break ocasiona a saída imediata da estrutura. Então, o break, né, vocês já conheceram ele também no switch case. Nesse caso aqui, ele é utilizado, então, algumas vezes, em algumas situações em que você necessita que saia imediatamente do laço, né? Então, por exemplo, estou lá com uma repetição e, de repente, alguma coisa mudou no código e aí eu preciso que ele pare imediatamente de repetir, né? Então, por exemplo, estou fazendo aqui, nesse exemplo aqui, o A recebe 10 e o somatório recebe 0. Então, ele vai fazer um do, se o A é igual a 0, então significa que é para ele parar a repetição, né, do laço. Se não, né, o somatório vai receber o 10 mais A, né? Então, o A era 10, mais 10, o somatório vai para 20. E o A aqui, então, ele vai decrementar. O A vai ser 9. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, né? E ele vai prosseguir a repetição. E quando essa instrução, então, chegar aqui e testar se o A é igual a 0, ele vai parar a repetição. Então, ele vai entrar no if, né? E vai dar um break aqui. Então, ele vai parar. Então, outra possibilidade é que, enquanto a instrução continua, então ele pula as restantes e prossegue com o teste, né, para a próxima iteração. Então, aqui, nesse lado esquerdo, nós temos um for, né, que vai de 1 a 10. E se o A ele é igual a 5, então continua. E aí ele vai ignorar
pula as instruções restantes. Então, esse aqui seria forçar, né, o laço continuar. E o break força o laço parar. Então, basicamente, aqui nós temos uma repetição e aqui também. Então, tanto no for quanto no while. A diferença é que o for, a gente tem um controle maior do laço, né? Então, o for, ele tem um início, né? Um valor de início sempre que você controla aqui. Uma variável que vai controlar o início da repetição. E uma condição, né? Que vai fazer ele continuar ou não a repetição. E vocês lembram do contador, né? Então, o contador, ele agora fica incluso, né, no comando do for. Então, a sintaxe de cada um, né, começando pelo while, então nós temos a inicialização das variáveis. O while, ele tem uma condição de continuação, né, uma condição que vai verificar se o que eu coloquei aqui é verdadeiro, né? Então, se for verdadeiro, a repetição prossegue, né? Se for falso, a repetição para. Então, por exemplo, nós temos aqui variável idade, né? Igual a 15. O while vai fazer o seguinte: enquanto a idade lida for menor que 18, ele vai apresentar um alerte, né? E vai incrementar a idade. Então, o que vai acontecer? A primeira vez vai repetir, né? Porque a idade é 15, 15 é menor que 18. Vai mostrar a idade vai receber mais 1, então a idade passa a ser 16. Aí, quando ele testar aqui, 16 é menor que 18? Sim. Então, repete novamente, né? Quando ele chega aqui, incrementa mais 1. A idade passa a ser 17. Vem aqui, chega nessa linha e vai testar. 17 é menor que 18? Sim. Vai apresentar o alerta e vai incrementar a idade de novo. Idade 17 mais 1 passa a ser 18. Vai chegar no while, né? E vai testar. 18 é menor que 18? Não. Então, para a repetição. Então, bem conhecido de vocês já, né? Esse é o funcionamento do while para o JavaScript. Agora, usando o do while, né, também é bem semelhante ao C que a gente vê. Nós temos a inicialização das variáveis. O do vai obrigar o algoritmo, então, executar pelo menos uma vez esses comandos, né? Vai ter o incremento, então, aqui da minha variável em que estou testando. Vai chegar aqui e vai fazer o teste, né? Então, vai testar a condição de continuação do laço. Então, como é que fica? Nós temos uma variável count aqui, inicializando em 0. Na primeira repetição, nós vamos emitir um alert na nossa página, escrito teste. Depois, vai incrementar 1, né? Então, o count passa a valer 1 e vai testar, né? Count é menor que 10? Sim. Então, vai repetir novamente. Vai emitir o alert de novo, contar mais 1. Count passa a ser 2. Vai vir aqui e vai testar. 2 é menor que 10? Sim. Então, ele vai repetir até que o count se torne 10. Então, quando o count ser 10 aqui, ele vai vir aqui, vai testar. Count é menor que 10? Não. Então,
conte, como o conte é maior que 10, ele vai parar essa repetição. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Isso tudo vocês já conhecem, né? A diferença que a gente vai levar agora pro JavaScript, né? E o for, né, que vocês não conhecem ainda, provavelmente, então, tem uma estrutura um pouquinho diferente, né, do while, tanto do while quanto while, em que ela tem um início, né, então ele tem um valor de início aqui. Nós também tínhamos um valor de início no while aqui nesse caso, né, mas agora o valor de início, então, ela fica aqui, né, inclusa na estrutura do for. A nossa condição também vem logo em seguida e elas são obrigatórias, tá, pessoal? Eu não posso simplesmente não ter um início e não ter uma condição. E também o incremento agora fica na estrutura do for também. Então, diferente do while, nós tínhamos incremento aqui no corpo, né, do algoritmo, da estrutura. Agora nós temos ela junto aqui, né, na instrução de repetição. Então, nós temos, então, depois os comandos, né, e aí tudo que tiver dentro do bloco do for, ou seja, tudo que tiver entre a chave de início e a chave de fim, né, vai ser repetido. Então, como é que ele funciona? Nesse caso, eu tenho uma variável que eu costumo utilizar de iteração, né, mas vocês podem utilizar qualquer outra letra, né, se quiser, mas geralmente se costuma usar o i. Então, para, né, que significa for, e recebe 0, então eu estou dizendo aqui que minha variável i começa em 0, enquanto i for menor que 10, incrementa, e aí vai repetir o que eu tenho nesse bloco. Então, por exemplo, i recebe 0, né, inicia com 0. O i é menor que 10? Sim, porque o i é 0. O i incrementa 1, então i passa a valer 1. Eu mostro esse i, né, nesse caso um alert para mostrar o i, e vai voltar a repetir novamente. Agora, o i não vai mais receber 0, né, porque ele já está repetindo, então ele só iniciou em 0. Agora ele passa a ser 1. Então, 1 é menor que 10? Sim, e incrementa então o i. O i passa a ser 2, e aí eu mostro esse i. Nós temos que tomar cuidado no for, que é a utilização do ponto e vírgula após o seu cabeçalho. Então, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, né, logo após esse parênteses, ele se torna uma instrução vazia. Então, o loop, né, ele não vai ocorrer. A repetição não vai ocorrer. Então, lembrem que aqui, entre o parênteses que fecha a estrutura do for e as chaves que abre o bloco, não pode ter ponto e vírgula, porque senão vai dar problema no algoritmo de vocês, não vai funcionar porque não vai ter uma repetição aqui. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Vamos levar agora para o JavaScript esse exemplo aqui, que é: faça um programa que leia um valor inteiro, então um valor, imprima a tabuada desse valor conforme o exemplo. Então, por exemplo, o valor lido for 7, e aí eu vou imprimir a tabuada. Então, vocês observem que eu tenho aqui 10 repetições, né? Então, por quê? Eu multiplico o 1 por 7, o 2 por 7, o 3 por 7, 4 por 7.
Então, significa que eu estou fazendo uma repetição. E qual é a variável que está fazendo que vai mudando aqui, que vai incrementando? Né? O i. O i é que vai incrementando. Então, eu posso utilizar essa variável no cálculo, né, tranquilamente. Então, vamos ver como é que isso fica no exemplo. Então, primeiro eu vou construir o HTML aqui, né? Então, eu vou construir aqui para que o usuário possa inserir um número, tá? Vou colocar um label. Um label em que a pessoa tem que digitar um valor, tá? Então, vai ser uma tag do tipo input, do tipo número, né? Que nós queremos um número. Vou definir um mínimo para ela de 1 e um máximo de 10. E vou requerir, então, um valor e esse elemento aqui, ele tem um ID, que vou chamar de txt valor. Além disso, eu vou colocar um botão para ser acionado, né? Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar a minha função tabuada. Eu vou colocar calcular tabuada, né, como o nome do meu botão. E para retornar o resultado, eu vou acrescentar uma div aqui, que ele vai imprimir o resultado, então, aqui nessa div. Então, eu chamei de minha div, eu dei um ID para ela de resultado. E agora eu vou, então, montar, né, a minha estrutura, né, JavaScript aqui. Então, vai ser uma função tabuada, né, conforme eu dei o nome aqui. Ao clicar no botão, então, ele vai acionar essa função, né? Então, a entrada vai receber daquele elemento, né? Quem é que é o elemento que eu tenho lá que traz o valor? Né? Quem que é? O ID dele é txt valor. Então, ponto value, para mim poder pegar então o valor aqui, desse elemento. E aqui o processamento, então, né? Processamento da tabuada. Então, por enquanto, vou mostrar para vocês aqui, vamos fazer o for. Vou declarar uma variável i. Aqui, essa declaração pode acontecer dentro da própria estrutura do for. Enquanto i menor que 10, menor ou igual a 10, para que ele mostre que ele vá até 10, pelo menos, né, incluindo 10.
Eu vou colocar um alert aqui por enquanto. Vou colocar uma variável chamada total. O que vai ser esse total? O i vezes o valor. Por que i vezes o valor? Eu vou dar um alerta aqui do total. Porque o i, né, ele está indo de 0 até, vamos colocar de 1 até 10, né? Vamos iniciar ele em 1. Então, ele está indo de 1 até 10. O valor é o valor que o usuário digitou lá no elemento, né? Lá na caixa de texto. E ele vai acontecer o que aqui? Quando for a primeira vez que ele está repetindo, né? O i aqui, ele começa em 1. Então, nós vamos iniciar em 1. Enquanto o i for menor ou igual a 10, i mais. Então, i incrementa. Então, i na primeira repetição é 1, né? 1 é menor ou igual a 10? Sim. Então, o i incrementa e aí ele vai fazer essa multiplicação, 1 vezes o valor. Na segunda repetição, né, o i ele não vai mais incrementar, aqui não vai mais receber 1, né? Na segunda repetição ele vai vir a partir daqui e vai ser 2. 2 é menor que 10? Sim. Incrementa o i e multiplica. Vamos ver se ele está funcionando dessa forma aqui. Deixa eu atualizar aqui. Antes eu tinha Vamos ver aqui se deu algum problema. Alguma coisa no botão. Script tabuada. Profe, Oi. ali quando tu tá pegando o valor que tu tá. No JavaScript. Uhum. Seria var e não val. Val. Aqui? Ali. É. Não, é value. No começo, no começo. Bem no Aqui. começo, bota var. É. Ah, é verdade. Nossa. Obrigada. Não Queria percebi. ver se ia dar certo mesmo assim, mano. Vamos ver. Vamos ver agora. Acho que sim. É, ó. Uhum. 2, 4, 6, 8. Tá, ele me deu a tabuada, né? Só ele não parou. Deixa eu ver vamos voltar aqui agora no JavaScript. Vou mostrar a multiplicação que ele está fazendo para nós aqui. Seria vou mostrar o i. Então o i é 1, é 2. Ah, tá, eu tenho que botar uma mensagem, né? Então nós não vamos ver ainda. Provavelmente ele está pegando algum lixo aqui. Também. Vamos ver.
2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 3, 6. 8, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10. Deu certinho. Tava certo. Então, eu vou colocar isso aqui naquela div agora, né? Pra gente ver, visualizar melhor, né? Isso aqui. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou criar uma nova variável para montar o texto, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso acrescentar, né, um texto concatenado dentro de uma variável, né? Então, por exemplo, aqui, estou concatenando esse texto aqui, tabuada 2, né? E ainda acrescento esse elemento aqui do HTML concatenado com o valor que eu estou recebendo, mais, então, o H2 aqui para formatar, né? Fechei. Agora, aqui, vou tirar esses alert e vou concatenar o seguinte. Vou concatenar dentro da variável txt, então se eu botar um mais e um igual, eu concateno, né, novamente textos ou valores dentro dessa variável. Vou colocar um BR para ele dar uma quebra de linha. Vou acrescentar o i, né, e mais x, né, para representar a multiplicação, mais o valor, né, por exemplo, antes eu estava passando 2, mais colocar um igual, mais a multiplicação. Então, a multiplicação eu vou fazer agora diretamente aqui, né, i vezes o valor. Então, isso aqui vai fazer com que... Ainda não funcionou. Vai fazer com que o meu resultado venha aqui para div. Faltou o que aqui? Faltou eu dizer para onde, né? Para onde que eu quero mandar? Eu quero mandar para essa div que tem a id resultado aqui. Então, eu quero acrescentar na div resultado a variável txt. Então, antes eu não tinha dito ainda, né, para onde que eu queria trazer o resultado. Então, aqui, tabuada do 13 é aquele título que eu dei aqui em cima, né? Deixa eu dar um espaço aqui para melhorar. E depois eu fui fazendo uma quebra de linha, acrescentando o i, né, que é o valor da iteração aqui, mais o valor que o usuário passou lá nossa caixa de texto, mais a própria multiplicação, o resultado da própria multiplicação. Então, eu busco o elemento resultado, né? Quem é esse elemento? É uma div lá no HTML. E jogo, então, para ela o que tem na minha variável txt, que é, na verdade, uma concatenação de texto
e de outras variáveis, tá? Não sei se vocês chegaram a testar aí, funcionou para vocês isso? Não sei se me acompanharam. Eu vou fazer aqui um teste similar, tá? Então, vamos supor que a gente quer utilizar o while, tá? Se eu fosse fazer a mesma coisa que eu fiz no for, no while, eu teria que o i é menor ou igual a 10 e aí eu teria aqui o i recebe o 1, então tá iniciando em 1. Aí eu teria o cálculo, né? Vou colocar aqui assim. Então, se eu fosse fazer a mesma coisa que eu fiz no for, no while, né? Eu teria que iniciar o i fora do laço em 1, fazer o teste aqui, que enquanto ele for menor que 10, ele vai repetir. Aí ele vai fazer o cálculo da multiplicação aqui, incrementar e mostrar, né? Vamos ver se ele consegue mostrar isso tudo na nossa página aqui. Então, eu vou botar aqui tabuada do 5. 5, 10, então ele vai estar me dando a tabuada no alert primeiro. E depois ainda mostrou na div, né? Então, só para vocês observarem que essa estrutura aqui fez a mesma coisa que essa estrutura aqui do for. Então, algumas vezes, né, a gente precisa de um controle maior da repetição, né? Então, a gente pode utilizar o for para isso. E quando a gente não sabe quantas vezes precisa repetir, a gente utiliza o while, né? Mas alguns problemas podem ser resolvidos com ambas, né? Então, com qualquer uma das duas. Tudo depende do que a gente acha mais adequado, né, para o problema. Dúvidas, pessoal? Vocês conseguiram compreender o for? Na sequência, então, dos slides da aula de hoje, tem aqui uma modificação desse programa aqui da tabuada, que vocês vão vincular um valor, né? Um valor x e y, né? Então, no caso aqui, modifique o programa anterior, criando um novo arquivo HTML, vinculando em um novo item do menu laços de repetição em que, após lido o valor, a tabuada correspondente deverá ser mostrada ao usuário em uma tabela, né? E aí, vocês vão montar uma tabela, tá? Usando essa estrutura aqui, no JavaScript, tá? Para acrescentar aquela tabuada dentro da tabela. E o outro exercício é uma tabuada dinâmica, tá? Que vocês vão, então, informar dois valores, o usuário indica dois valores,
E vai mostrar então a tabuada desses dois valores. E o que tiver entre eles, né? Por exemplo, o X recebeu 5 e o Y aqui é 7. Então vai mostrar a tabuada do 5, do 6 e do 7. Tá? E aí depois tem um outro exercício um pouquinho mais complexo, que é fazer o fatorial, tá? Do número digitado. Então, o cálculo do fatorial, vocês vão, a multiplicação dos valores anteriores, tá? Se vocês pesquisarem na internet, tem o cálculo bem certinho, é só montar no algoritmo. Eu recomendo que vocês façam primeiro dessa tabuada aqui entre X e Y, e aí depois vocês podem trabalhar nessa de tabela aqui, tá? Mas agora, nesse momento, eu gostaria que vocês trabalhassem com tabuada de 2 valores, tá? Enquanto nós temos ainda um tempo de aula, realizem esse exercício. E aí, depois vocês podem partir para o próximo. Vocês conseguiram pegar o código? Ou preferem que eu coloque lá no Moodle? Professora? Pode falar. Pode falar primeiro. Eu queria que você colocasse no Moodle. Tá, eu já coloco lá. Obrigado. É só pra falar que eu não peguei o código do HTML. Ah, tá. Mas eu vou botar lá no Moodle daí. Ok. E aí vocês testem primeiro esse, tá? Se der tudo certinho, aí vocês passam para os exercícios. Não pode ficar dúvida nessa parte aqui, né? Não sei se alguém tem mais alguma coisa.